Olá, meus amigos. Gente, por que será, que Jesus enfatizou tanto relações diplomáticas, relações de amizade, relacionamentos de aproximação com pessoas que os judeus costumam julgar? Por que será? Por que Jesus quer nos ensinar isso? Ele está quebrando toda a resistência e dando a oportunidade de você conhecer, na realidade, o que faz a diferença. O que faz você abrir espaço quando você para de oferecer Jesus, enquanto permite que as pessoas o conheçam pela manifestação da sua natureza em sua vida. Que é isso que vale a pena, isso que realmente vai fazer a diferença, principalmente agora, em tempos tão difíceis, em que Jesus está mal representado, né? Muito mal representado. E de uma forma que cria uma resistência que muitas pessoas dizem que é perseguição religiosa, que é obra de Satanás. Não é não. É coração ruim mesmo. É a capacidade de identificar que existe uma incoerência entre a proposta e o estilo de vida. Existe uma incoerência entre a proposta e a natureza do espírito que está orientando a pessoa que está fazendo a proposta, que está orientando. Gente, quando eu vejo a professora Elke, agora você vai ver, porque o Espírito de Deus, ele sempre mostrou qualidades e virtudes em pessoas que os israelitas, que o povo judeu daquela época, e que muitas pessoas hoje costumam fazer, julgando pela aparência, e aí é onde está o problema. Note que está aqui no Evangelho, deixa eu mostrar aqui para você, está escrito aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha bem. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Note, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e digo a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha bem, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que coisa forte isso aqui. Os filhos do reino, para quem o evangelho chegou primeiro, antes e nada aconteceu na vida dessa gente. Fala que coisa. Por isso que ele diz: em verdade vos digo que do Oriente e do Ocidente, da esquerda e da direita, quando você olha e diz assim, puxa vida, não tem virtude nenhuma aí, porque esse cara defende uma ideologia que não colabora com o nosso tipo de pensamento. E aí Jesus vem mostrando em que nível ele está lutando contra forças espirituais, enquanto ensina para você não lutar contra a carne e sangue, você está tendo aí, você está tirando homens como seus inimigos. Por isso que eu gosto da professora Elke. Preste atenção no que ela vai dizer aqui para vocês. Olha bem e veja se muitas pessoas que não frequentam os vossos templos, que não assistem às vossas preleções, que não bebem do seu espírito, que não faz a sua defesa, mas vive esse espírito de leveza, veja o que na realidade faz a diferença e veja na realidade que qualidade de espírito Deus quer encontrar em você. Preste atenção, professor Elke, dá uma olhada. Não, olha, o que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, as pessoas falam, você é de esquerda. Eu vou dizer para vocês, eu sou mais chegada a ser livre pensadora. Meu pai era um livre pensador. Eu ainda não cheguei no grau que ele chegou.
Então, mas eu estou querendo virar uma livre pensadora, porque eu não quero ser esquerda, nem direita, nem meio, porque eu acredito em ideologia aqui no coração. De coração eu tenho que saber que eu não posso te maltratar. De coração eu tenho que saber que eu não posso te explorar. De coração eu tenho que saber que eu não posso puxar teu tapete. De coração eu tenho que saber que eu não posso te torturar. Quando sai do coração, vem para a mente, vira bandeira, seja nazismo, comunismo, PT, puta que pariu, qualquer um, nunca resolveu. Então eu gosto muito de pensar como, sabe, como uma coisa que não saiu do coração. Então, meu amor, eu posso ser uma pessoa alegre, brincalhona, mas eu posso ser uma pessoa engajada com o ser humano. Eu posso ser, eu não preciso ter uma fórmula, sabe, para ser engajada com o ser humano. Porque o importante da vida não é viver, não, é conviver. E conviver com todas as pessoas. O preto, o branco, o rico, o pobre, o gay, o não sei o quê. Aliás, não gosto de separar as pessoas em classes, não gosto de separar as pessoas. Pessoas, de um modo geral, entende? Mas esse é um pensamento bem maduro. Entendeu isso? Então, quando você vê o espírito que o Senhor nosso Deus quer encontrar na maioria, que invoca o nome dele, que busca a presença dele, não encontra, as pedras clamam para mostrar em que espírito o Senhor Jesus quer te encontrar. Então a diferença é muito grande. Quando você vem à palavra de Deus e você vê a palavra sendo ministrada de modo prático. De coração eu tenho que saber que eu não posso te maltratar. De coração eu tenho que saber que eu não posso te explorar. De coração eu tenho que saber que eu não posso puxar o teu tapete. De coração eu tenho que saber que eu não posso te torturar. Porque quando sai do coração e vai para a mente e vira bandeira, estraga tudo. E é exatamente o que está acontecendo agora. Quando a força, o potencial, a capacidade que o Espírito do Evangelho tem para transformar o mundo e desarmar o homem de dentro para fora, que foi a proposta de Jesus, proposta rejeitada, e deram as boas-vindas a um terrorista Barrabás. Rejeitaram o príncipe da paz e o que foi que aconteceu? Até hoje o espírito do terror está assombrando o mundo e principalmente as regiões onde ele foi trocado pelo terrorismo. Sabemos que ali, por uma questão de ignorância e por esta resistência veio a nossa redenção, por isso está a nossa oração, por isso está aí o nosso amor pelo povo judeu. Mas isso é um problema do povo judeu que rejeitou o príncipe da paz e abraçou o terror? Não, meu filho. Isso é um problema principalmente de todos que estão fazendo uso da estrutura religiosa, do nome de Deus, por estelionato, que está transformando o Evangelho de Jesus em bandeira ideológica, está estragando a capacidade daqueles que precisam ter uma experiência pessoal com Deus, porque cria uma resistência muito grande. São aqueles que Jesus disse: olha, vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem, enquanto os filhos do reino serão rejeitados. Se você é filho do reino, reveja os seus conceitos, mude o modo como você tem se apresentado diante de Deus e ao mundo. E veja que Deus não está aqui convocando você para defender o nome dele, as ideias dele, para oferecê-lo a quem não está procurando por ele no espírito do ódio, da guerra, da persuasão e principalmente no espírito da manipulação política, como agora está muito acentuado com este envolvimento daqueles que se dizem cristãos
quando eles se envolvem nesse espírito, numa tentativa de estabelecer o reino de Deus na terra, ou pelo menos uma estrutura que possa nos garantir um pouco de paz. Uma paz que não será alcançada sem Cristo. Uma paz que não será alcançada sem que esta paz comece em mim e sem que o Espírito do Evangelho alcance as pessoas assim. Por quê? Porque foi isso que Jesus ensinou. Você vê que judeus não se davam com samaritano. Mas depois de um diálogo com aquela mulher samaritana, que ela olhou assim e disse: tu és judeu. Olhou para Jesus e disse: como tu, sendo judeu, conversa comigo que sou mulher samaritana? E aí Jesus mostrou o verdadeiro espírito do Evangelho e disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e também mostrou para ela o que estava impedindo aquela mulher, pessoalmente, de ter uma experiência pessoal com Deus. Não é porque ela não estava indo adorar em Jerusalém, é porque o coração dela, a vida dela, existia algo que estava impedindo esta conexão com Deus, e ela enxergou por conta de um contato amistoso com Cristo. Quem tem esse espírito? Quem está passando essa leveza? De modo que quando ele chega na aldeia de Samaritano, o pessoal pediu para ele ficar mais. E está escrito lá no Evangelho de João, que ele ficou com eles ainda mais 2 dias. Enquanto eles queriam ver judeu longe deles, eles pediram Jesus, para o judeu Jesus, ficar com eles mais um pouco. Você tem esse espírito? O lugar que você chega, o pessoal gosta, ou dizem: puxa, lá vem aquele chato, aquele cara que vem falar de política, aquele cara que no almoço do domingo é um terrível, é um terror. Agora vive enrolado com a bandeira do Brasil, que é inimizade dentro da própria casa. Hein? Você é esse tipo que anda discutindo política nas redes sociais, criando inimizades, num espírito antagônico. Hein? Queimando pontes, quebrando o diálogo. Pois é, você já saiu, viu, filho? Você já capotou na curva e não viu que rodou. Fique ligado e não saia do prumo, porque senão você, filho do rei, não perde a bênção de Deus. E é o que maravilha, que muitos julgaram, né? Esse jeitinho dela. Pois é, você vai ter a surpresa de vê-lo ao lado do Senhor Jesus no seu reino. Tome cuidado, eu quero que você esteja lá com ela também, tá bom? E não seja lançado fora para ranger os dentes e chorar a amargura e a tristeza, a oportunidade que recebeu por não entender o Evangelho. Ficou aí nesse espírito deplorável, orientado pela força que há no mundo, e tirou esse Evangelho do coração, levou para a mente e transformou isso numa bandeira a ser defendida a unhas e dentes, e prestando um desserviço terrível ao Evangelho do Reino de Deus, perdeu a sua salvação. Vigia. Esse momento é um momento de muito esclarecimento. É um momento em que muitos estão tendo a oportunidade de ter seus olhos abertos. Medita em cada palavra que você ouviu. Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães. Lembrando que sexta-feira, 19 horas, aqui ao vivo, em Atos, compareça, e domingo, 18 horas. Medita em cada palavra. Tá bom? Beijo bem grande. Tchau, tchau. E até a próxima.